Olá, assinante Monet, Luiz Cê está falando. Hoje a gente vai falar no Startup Rock sobre as etapas de desenvolvimento das startups, né? Como você sabe, as startups geralmente nascem somente com uma ideia, vão crescendo, ganhando tração até o momento do IPO. Então é isso que eu vou falar hoje. Roda a vinheta. O desenvolvimento de uma startup envolve diversas etapas, né? Existe desde a criação de uma startup com poucos fundadores, até o momento que ela vai crescendo, atrai mais fundadores, atrai mais funcionários, a receita começa a se acelerar com o passar do tempo, até o momento em que ela se torna um unicórnio, né? Uma empresa que vale mais de US$ 1 bilhão. Obviamente que isso vai acontecer se tudo der certo. Não é, na maioria das vezes, isso que vai acontecer, né? Na maioria das vezes as startups vão falhar no meio do caminho, mas o fato é que existe uma trilha que todas as startups precisam cumprir. E é sobre essa trilha que a gente vai falar hoje e entender principalmente onde é que nós, investidores, entramos dentro dessa trilha. Nós somos investidores relativamente pequenos, né, com menor poderio de fogo do que investidores institucionais, do que fundos de venture capital, e utilizamos, na maioria das vezes, as plataformas de investimento, né, que democratizaram bastante o investimento em startup. A partir de R$ 1.000, R$ 2.000, você já consegue investir em startups. Então a gente vai falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje, tá? Bom, primeiro, quais são as etapas de desenvolvimento de uma startup? Eu costumo dizer que a primeira etapa, né, eu divido ele em captações, né? Cada um dos momentos da startup representa uma captação que vai proporcionar a essa startup um certo tipo de investimento e em cada etapa esse investimento vai ser realizado em um determinado maneira de crescimento ou na criação de novos produtos ou em marketing, né? Cada etapa dessa startup, cada etapa do período de vida dessa startup, você direciona esse investimento para um determinado segmento, né? A primeira etapa das captações, né, e do plano de vida das startups, a gente chama de Family and Friends, né? O FF aí, que significa nada mais nada menos que família e amigos, né? Essa é praticamente a primeira rodada de investimento que geralmente as startups conseguem, né? Quando você só tem a ideia ou quando você só tem você mesmo, né, e sua experiência acadêmica, você muito provavelmente vai conversar com os seus pais, com seus tios, com seus avós, com os amigos mais próximos, para ver se eles conseguem e se podem te apoiar nesse tipo de empreitada, né? Você não tem nada pronto ainda, né? Você só tem muito provavelmente um PowerPoint, você não tem canal de distribuição, você não tem produto, você ainda não validou que aquela solução que você está buscando realmente resolve um problema grande e relevante para para todas as pessoas da sociedade. Então, esse é o momento em que há o maior risco de investimento e por isso as grandes assim, os investidores que estariam mais propensos a investir seriam realmente aqueles familiares mais próximos e também os seus amigos, tá? E o que a startup desenvolve nesse momento? Ela recebe os investimentos, né, do pai, da mãe, da tia, dos amigos, e ela vai buscar realmente desenvolver uma ideia. Qual que é o grande problema que essa ideia está tentando resolver? E o negócio, nesse momento, é mapear realmente, fazer um mapeamento de todo o ambiente que circunda aquele problema que a startup quer resolver, quais são as potenciais soluções que já foram empregadas, por que essa solução deu certo, por que ela não deu certo e qual é a solução que você vai querer destinar para a resolução daquele problema. Então, essa é a primeira etapa, a etapa principal. Geralmente é a etapa de PowerPoint que a gente fala, né? Que você só tem a ideia, o problema ali estabelecido e a sua solução que você ainda precisa comprovar que ela vai ser eficiente, né? Assim, pode ser que a solução que você acha que você entrega resolva o problema, mas ela não seja eficiente a ponto
de custar valores que o usuário vai querer pagar. Então a gente está ainda no momento das ideias, né? No momento em que o brainstorming é o mais forte possível. Tá? E o valuation nessa rodada gira em torno de 3 milhões de reais. Então quer dizer que se um Family and Friends for colocar 1 milhão de reais, eles vão ficar com quase 33% dessa oferta. O ideal é que a cada oferta, os investidores anjo fiquem com entre 10% e 15% da oferta. Então, se a gente está falando aqui com 3 milhões de reais de valuation, geralmente a startup, quando está só na ideia, tem mais ou menos esse valor, né, de mercado, a gente está falando de aportes de familiares e de amigos de alguma coisa próxima de 300 mil reais, que é 10% desses 3 milhões de reais aqui só para arredondar, para a gente ter uma noção de qual que é o volume de investimento que os familiares precisam desenvolver. Obviamente que não é só assim, só família, o normal, o natural é que se façam family and friends, mas muitas vezes o empreendedor pode ser experiente o suficiente, até mesmo para ele pular algumas etapas, né, e já ir direto em investidor institucional. Eu estou falando aqui mais ou menos como funciona uma média. Isso daqui não é 100% seguido à risca, né, por todas as startups, mas é a maneira mais comum que as startups acabam se desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Então, depois dessa etapa de Family and Friends, que é o amigos e família, a gente chega numa etapa que chama de investimento anjo, né? Uma vez que o produto, uma vez que a solução, uma vez que o problema está muito bem delineado, chega a hora de você começar a buscar investimentos mais elevados para poder começar a ter tração naquela sua ideia, né? Você precisa colocar, uma vez mapeado qual é o produto, qual vai ser o preço cobrado, qual que vai ser o público que você vai buscar testar se aquele produto é realmente viável ou não. É nessa etapa que você que o empreendedor vai se focar para buscar realmente a viabilidade do seu negócio, né? E a gente chama essa etapa, que é a etapa em que a startup cria o MVP, né? Que é o produto mínimo viável, que é quase que um protótipo realmente, que ele vai buscando testar com diversos clientes e usuários para entender qual que é a precificação que ele vai poder ter naquele produto, naquele serviço, vai buscar entender se aquele produto realmente é interessante para o seu usuário final. Então é a etapa que a gente chama de MVP. E é aqui que a maior parte das vezes a gente também entra como investidor. Porque o investidor anjo geralmente é o que entra nessa etapa, porque a ideia já foi um pouco desenvolvida na etapa anterior, né, de Family and Friends, já existe aí a formatação de um produto, já existe também alguns consumidores que estão querendo pagar por aquele preço, né? Então esse é o momento em que a gente entra também as plataformas de crowdfunding. Com o passar do tempo, né, com o passar das etapas, é natural que quando a empresa vai crescendo, o risco de execução, né, o risco daquela empresa quebrar, comece a diminuir. Então acho que é super importante a gente entender onde é que nós, investidores anjos, estamos entrando dentro dessa cadeia de investimento. Depois do investimento anjo, a gente vai falar do investimento semente, depois Series A, B, C. E o fato é que quanto mais cedo você entra como investidor anjo, né, como investidor na startup, maior a probabilidade de perda do seu capital, obviamente se a empresa não for para frente, mas também existe a possibilidade de você multiplicar o seu capital por muito mais vezes, né? Diferente se você entra numa rodada lá na frente, pré-IPO, por exemplo, você vai ter uma capacidade de ganho relativamente menor que caso você tenha apostado nessa empresa, né, estudado e investido nessa empresa quando ela ainda era praticamente um PowerPoint ou um MVP ainda. Então acho que essa é uma parte importante que a gente precisa entender, que é o ponto em que o crowdfunding mais funciona, que é nessa etapa de investimento anjo. Acho que é importante colocar também que as plataformas de crowdfunding hoje, como elas são formatadas, elas podem
significar um investimento para as startups de até 5 milhões de reais. É bastante dinheiro se a gente está falando nessa etapa de MVP, de começar a vender o produto, buscar os seus primeiros clientes. Então, 5 milhões de reais é bastante dinheiro para essa etapa, mas o fato é que a CVM está buscando também elevar o número, quer dizer, elevar o valor máximo que uma startup pode captar via a plataforma de crowdfunding para alguma coisa perto de 10 milhões, ainda não tem a norma regulamentada, mas se esse valor for para 10 milhões de reais, por exemplo, as plataformas de crowdfunding vão começar a invadir um espectro de investidor que hoje é praticamente tomado por investidores institucional. Isso é muito bom para nós investidores, porque quando você entra com um pouco mais de profundidade nesse funil, o risco de execução, como eu já falei anteriormente, começa a diminuir, apesar de o retorno também ser um pouco menor. Mas eu particularmente prefiro colocar dinheiro e investir em uma rodada mais avançada, de uma empresa mais madura e que eu tenha capacidade de entender um pouco mais como é que funcionam os econômicos daquela startup do que se eu entrasse naquela startup ainda nos seus primórdios, né? Então, eu acho que essa evolução das plataformas de crowdfunding vai ser importante para que a gente invista cada vez mais em startups com menor risco de quebra, obviamente com menor risco de uma menor probabilidade de multiplicar o capital tanto quanto caso você entrasse numa rodada bem anterior, tá? Então, aqui nessa rodada de investimento anjo, a startup busca o produto ideal, né, o MVP, e o valuation, né, o valor dessa rodada geralmente gira em torno de 10 milhões de reais. Né? Esse é o valuation da empresa, isso quer dizer que se a empresa quiser captar 1 milhão de reais nessa rodada, vai representar alguma coisa perto de 10% de diluição para os atuais investidores. Tá? Indo adiante, né, uma vez que a empresa desenvolveu o seu MVP, né, um produto viável, tem clientes querendo pagar por aquele produto, o mercado é gigante, existe possibilidade de crescimento, ela vem para uma etapa que a gente chama de capital semente. Ela capta nesse momento dinheiro de venture capital e, como eu falei anteriormente, crowdfunding. Cada vez mais o crowdfunding vai começar a apoiar as empresas já no momento de tração e na criação de máquina de vendas. Uma vez que você tem o produto que você desenvolveu no passo anterior, você ainda não tem capacidade de vender, você não tem canal de distribuição para você vender aqueles produtos, né? E criar canal de distribuição custa caro, seja ele no B2C, no B2B, mas com o advento do marketing digital, com todas as estratégias de performance, né, o que as empresas buscam nesse momento é realmente entender se há economics bons o suficiente para que ela alavanque a capacidade de investimento em marketing digital, em outro marketing, desde que o retorno que aquele cliente vai trazer para ele seja superior ao custo que a startup está tendo para trazer, né? O tradicional LTV/CAC, né? O LTV é o valor do cliente trazido ao valor presente e o CAC é o custo de aquisição do cliente. Então, se cada vez que você consegue adquirir um cliente através de marketing digital e ele deixa, por exemplo, 10 vezes o valor que ele custou para você trazer, ele tem um índice LTV/CAC de 10 vezes, que é um índice bem robusto para a maioria das startups. Tá? Então aqui o que a gente precisa nessa etapa de semente é realmente criar a máquina de vendas, né? Encontrar aqueles parafusos que, se apertados, vão trazer uma dinâmica de LTV/CAC bem interessante para a startup. E só para dizer aqui, o valuation aproximado nessa rodada, né, nas startups, obviamente que vai depender de quanto que a startup já está faturando, qual é o mercado que ela está incluído, mas geralmente fica aí perto dos seus 30 milhões de reais, em alguns casos avança até 50 milhões de reais. Então, se essa empresa no estágio semente, já começando a buscar tração com o LTV/CAC bem sustentável, 5 milhões de reais sendo captados para um valuation de 50 milhões, vão ser outros 10% de diluição para os atuais
empreendedores da empresa, tá? E fatalmente aqui, depois do capital semente, vem o que a gente chama de série A, B, C e D. Quando uma empresa, como uma startup, passa do capital semente para uma série A, B, C e D, isso significa que essa empresa já tem uma robustez muito maior do que tinha anteriormente e já está comprovando a capacidade de crescimento acelerado. Os riscos de execução, ou seja, os riscos de uma startup que já captou a Series A, o Series B, o Série A, o Série B, é muito menor do que aquelas empresas que ainda estão captando no estágio de semente, no investimento anjo. Aqui nós, como investidores de plataformas de investimento anjo, é um pouco mais difícil da gente conseguir um espaço nessa captação. Geralmente os investidores para um série A, B, C e D já são mais institucionalizados. E na verdade, muitas vezes é nessa etapa até que o investidor de plataforma acaba tendo saída, acaba tendo a liquidez, acaba tendo o exit, né? Se você entrou lá atrás por um valuation de 3 milhões de reais e o investidor institucional quer pagar hoje 30 milhões de reais, ele pode recomprar a sua participação e você faz esse lucro entre uma captação e outra. Geralmente acontece, cada etapa aí dura entre 12 e 18 meses, cada uma dessas etapas é o tempo ideal para que a startup desenvolva e aplique aqueles recursos daqui para frente. Então, o valuation nessa etapa geralmente gira em torno de 100 milhões de reais. No série A, né, conforme você vai avançando, B, C e D, esse valuation vai se incrementando de forma exponencial e o que está acontecendo é que geralmente esse dinheiro está sendo empregado em estratégias de marketing, em estratégias de desenvolvimento de produto para um maior crescimento. É possível que essa startup ainda não dê lucro, aliás, a maior parte das startups ainda não dá lucro nessa etapa, mas o fato é que ela não dá lucro de propósito, porque ela está reinvestindo muito mais dos seus resultados gerados para alavancar mais crescimento. Então, tem as suas razões aí pelo qual a maioria das startups ainda não dá lucro nessa fase. E o final, né, na verdade, o ponto que todas as startups querem chegar em um momento, né, é obviamente no IPO, né, quando você lista essas ações, as ações do empreendedor, dos investidores anjo, dos investidores de private equity e venture capital, você lista na bolsa, né. Geralmente os investidores são mais institucionais, obviamente que existem ali aqueles IPOs em que as pessoas físicas também podem participar, mas o fato é que quando ela entra numa etapa de IPO, já estamos falando de uma empresa mais madura, né, com ritmo de crescimento menor do que aquela que ela estava demonstrando no capital semente, no série A, B, C ou D. E aí a gente já está falando de empresas que valem mais do que bilhões de dólares, os chamados unicórnios, né? Então, essas seriam as principais etapas de desenvolvimento de uma startup. Eu queria passar para você qual é o momento em que a gente está entrando, né? É importante que você saiba com qual risco que a gente está tomando quando a gente está fazendo esse investimento. Então, geralmente a gente está lá entrando, aportando capital quando o produto ainda está sendo desenvolvido, quando o produto está sendo testado, quando parte da máquina de vendas está começando a ser implementado. Então essas são as dinâmicas que eu queria passar para você hoje, para você entender qual etapa da startup que a gente está entrando como investidor anjo, como investidor de plataforma. É isso por hoje, espero que você tenha gostado desse vídeo. Escreva para a gente se você tiver qualquer dúvida, entre no meu grupo do Telegram e a gente vai se falando. Forte abraço, tchau!